Sul, eu mostrei ainda há pouco a falta de iluminação dos países do hemisfério sul, ela tem muito a ver com a história atualmente, mas muito a ver com o fato desse país nunca terem conseguido incorporar a ciência e a tecnologia no seu processo produtivo. E aí, 3 dados concretos da realidade. Primeiro, existe eu vou demonstrar esse teorema aqui agora. Existe uma forte correlação entre o grau de desenvolvimento do país e seu esforço em ciência, tecnologia e inovação. Medido, expresso pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, P&D, e pela dimensão de sua comunidade de pesquisa. Segundo, os países com economia desenvolvida têm forte atividade de pesquisa nas empresas, financiados por elas próprias, mas também pelo governo. Terceiro fato, e aí é que é importante para nós, é que alguns países sem tradição em ciência, porque eu falei dos países que têm tradição, e quem não tem tradição? Existe exemplos, vou mostrar claramente, que mudaram drasticamente o seu padrão de desenvolvimento, incorporando ciência e tecnologia no seu sistema de produção. A demonstração do primeiro teorema está aí, ó. Esse gráfico mostra o produto interno bruto. O produto interno bruto por habitante, PIB per capita, de vários países, aliás, aqui no eixo direito, PIB per capita, no eixo horizontal, e no eixo vertical, investimento e percentual do PIB, investimento, pesquisa e desenvolvimento. E aqui estão pontos indicando a posição de países com mais de 30 milhões de habitantes. Eu fiz o gráfico com essa limitação, porque senão nós íamos ter uma quantidade muito grande de países e comparar o Brasil com a Finlândia, como de vez em quando a gente vê alguém comparar, não tem o menor sentido. A Finlândia tem 4 milhões e 500 mil habitantes. Ou seja, é um paísinho desse tamanho, não há comparação entre a facilidade e a dificuldade de ter uma política aplicada na Finlândia e outra no Brasil. Aliás, tem um país também muito pequeno, que está aqui, que é a Coreia. A Coreia tem a área do estado de Pernambuco, e tem 40 milhões de habitantes. E tem um regime duro, foi muito duro até uns 10 anos atrás. Então a comparação do Brasil com a Coreia, em termos de implantação de políticas públicas, também não é muito boa. Mas então aí, há uma forte correlação. Quanto maior o investimento em pesquisa e desenvolvimento, maior o PIB per capita de cada país. Está lá na frente os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, e aqui embaixo eu botei aqui a Coreia em 1976, para daqui a pouco falar o que aconteceu na Coreia. Esse gráfico mostra o número de pesquisadores por 1000 habitantes e a correlação com o PIB per capita. Ou seja, não adianta só investir em pesquisa e desenvolvimento, tem que ter pesquisadores. Então também existe uma forte correlação entre os pesquisadores e o PIB per capita. E aquela terceiro dado concreto da realidade, é possível um país mudar o seu padrão? O exemplo da Coreia mostra que é. Está aqui a Coreia em 1976, o Brasil também estava aqui em 76, está aqui para onde ela foi em 2007. O país, na década de 70, decidiu que ia investir em pesquisa e desenvolvimento, e veja que ela começou a investir muito mais percentualmente até do que o seu PIB, digamos assim, permitiria. Ela foi crescendo e chegou aqui. E hoje nós conhecemos marcas coreanas que eram inexistentes há 20, 30 anos atrás. A gente tem automóvel Hyundai aqui na frente, tem computador LG, essas marcas coreanas não existiam. Isso mostra o quê? Mostra que se o país fizer uma política decidida industrial, de ciência e tecnologia, ele pode mudar o seu padrão de desenvolvimento.
aí a Coreia, o Brasil. O Brasil iniciou tardiamente, por razões bem conhecidas. Só no século XX, o país começou a criar instituições de pesquisa. A USP, como eu falei antes, foi fundada em 1934. A Faculdade de Filosofia da USP em 1935. A Faculdade de Filosofia da ex-Universidade do Brasil, atual UFRJ, foi fundada em 1939. A SBPC foi criada em 1948, tem tido um papel muito importante na mobilização da sociedade. O ITA foi fundado em 1950, e eu boto o ITA aqui porque o ITA foi decisivo para a gente ter hoje uma empresa que mostra que dá para fazer no Brasil, que é a Embraer. Aqui é uma fotografia de Einstein visitando o Observatório Nacional. O que essa fotografia tem de importante não é apenas a presença de Einstein no Brasil, é o seguinte fato: estão nesta sala todos os físicos e astrônomos que haviam no Brasil em 1925, todos, não falta um. Ou seja, era muito pouca gente, tá certo? Nós não tínhamos nada. Chegamos em 1950, o Brasil com pouquíssimos cientistas e pesquisadores, falta de ambiente de pesquisa nas universidades, não havia engenheiros ou especialistas de setores básicos da indústria, o parque industrial muito incipiente e total ausência de cultura de inovação nas empresas. Mas aí, em 1951, foi criado o CNPq. O CNPq foi criado por uma decisão, por uma influência grande de cientistas. Tem aqui um eminente pernambucano, já falecido, Leite Lopes, um alagoano, Mário Scherer, que estudou aqui em Pernambuco, César Lattes, paranaense, e Jânio Tchômero, eu não lembro se Tchômero era paulista ou carioca. Então, ou seja, os físicos que haviam no final da década de 40 no Brasil, e eram esses quatro, mais talvez uns dois ou três, tiveram um papel importante para a criação do CNPq, da CAPES. Esses órgãos começaram a apoiar pesquisadores com projetos de pesquisa e bolsistas para irem para o exterior fazer pós-graduação. E foi a partir dos pesquisadores formados no exterior, porque a gente não formava pesquisador no Brasil, que chegamos em 1968 com a possibilidade de criar, na década de 60, com a possibilidade de criar programa de pós-graduação. Somente em 1968 houve uma reforma universitária criando regime de tempo integral nas universidades. Até aquela época, e nós estamos falando aqui de 42 anos atrás, não é muito tempo na história do país, nós não tínhamos regime de tempo integral nas universidades, ou seja, não tinha universidade mesmo, nós tínhamos escolas, faculdades, porque a universidade é uma instituição onde a gente tem ensino, pesquisa, também extensão, mas se não tiver pesquisa não é universidade. Em 1967 e 71 foram criadas a FINEP e a FNCP, e aí, durante as 2 décadas seguintes, esses órgãos, CNPq, FINEP e CAPES, apoiaram a institucionalização da pós-graduação. A nossa pós-graduação começou para valer na década de 70, portanto, há 30 e poucos anos atrás. Em 85 foi criado o CNPq. O fato é o seguinte: tudo é muito novo no Brasil. Por isso, nós não temos ainda muitos resultados de ciência e tecnologia e não temos a ciência e tecnologia reconhecida pela sociedade como importante para o nosso movimento. É uma parcela muito pequena da sociedade que sabe da importância disso. Agora, vou mostrar 4 exemplos que mostram claramente que se um país como o Brasil, sem tradição em ciência e tecnologia, onde ele tomou a decisão de investir continuamente, ele fez bem. Está aqui o caso da Petrobras. Petrobras, na década de 70, final dos anos 70,
na Ilha do Fundão, começou a articular com universidades e hoje ela é líder mundial em prospecção de óleo e gás em águas profundas. Descobriu o pré-sal há poucos anos atrás. A Embraer só foi criada porque havia o ITA formando engenheiros aeronáuticos lá em São José dos Campos. Ela foi criada pelo governo, depois foi privatizada, mas foi quando ela era estatal, governamental, federal, que ela montou um setor de pesquisa, desenvolvimento de projetos, que fez com que ela fizesse aviões pioneiros. Está aqui uma fotografia do Bandeirante, está aqui uma fotografia do 95, e como vocês sabem, hoje a Embraer vende avião para todo mundo, e ela ganha concorrência feita abertamente, porque é líder mundial na produção de aviões de porte médio. Outro exemplo importante é o da Embrapa. A Embrapa só foi criada nos anos 70, passou a fazer pesquisa e desenvolvimento nos centros que ela foi criando em todo o país, cada centro voltado para necessidades locais, e o Brasil hoje é líder mundial na produção de açúcar, suco de laranja e café, segundo maior produtor do mundo de soja, carne bovina e frango, terceiro maior produtor de milho e frutas. Eu quero chamar a atenção do seguinte: nós sabemos que isso aqui se deve, em grande parte, à extensão do Brasil, como eu falei, até a solos férteis, há muita água, mas não é apenas isso que faz com que o Brasil seja livre. O Brasil hoje tem 9% dos ativos científicos do mundo em agricultura transdisciplinar. Ou seja, é porque tem ciência e tecnologia sendo feita pela Embrapa, pelas universidades, articulada, que o Brasil conseguiu ser competitivo ao longo dos anos. Nós, nos anos 70, não produzimos soja. A soja era feita na Argentina, mas não era feita no Brasil. O Brasil não produzia trigo. Aqui no Nordeste não se comia pão na década de 50, porque não tem trigo aqui, ainda não tem. Hoje, aí, por isso que aqui bolo de fubá e macaxeira, assim por diante, é tão conhecido, porque não tinha trigo, não tinha pão. Finalmente, o quarto caso importante é do bioetanol, do álcool. Essa fotografia aqui mostra um experimento feito no Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, em 1925, com um carro movido a álcool. Aí nos anos, ou seja, havia atividade de pesquisa para fazer o motor a álcool, para fazer o motor movimentado a álcool. Aí nós tivemos, na década de 70, a implantação do pró-álcool. Nos últimos anos, o desenvolvimento do carro Flex Fuel. O Flex Fuel foi desenvolvido no Brasil. A empresa que desenvolveu foi uma multinacional, mas que fez aqui, e fez com pesquisador brasileiro, com apoio de instituição brasileira, e o carro a álcool tornou-se um modelo, né, para o mundo. O Brasil hoje usa de álcool de etanol uma quantidade maior do que a própria gasolina.